Faltam 20 minutinhos para as 8 horas da manhã. O Fabrício Naitz, que já está aqui com a gente, nosso editor de internacional, para explicar um pouquinho melhor. Fabrício, bom dia. Essas incursões terrestres que Israel fez à faixa de Gaza. Eles foram até a faixa de Gaza e voltaram para Israel para encontrar o quê? Pois é, Colombo, bom dia para você, bom dia Lívia, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Não é a primeira vez que Israel realiza o que eles chamam de incursões pontuais no território da faixa de Gaza. É uma espécie de preparação para a ampla ofensiva que o exército tem preparado desde o último dia 7, quando o Hamas invadiu o território israelense. Essa incursão dessa madrugada teve a presença de tanques, como a gente pode ver pelas imagens que foram divulgadas, que nos acompanham pela TV, também pela Panflix, imagens que foram divulgadas pelo exército de Israel. Então, uma incursão com tanques, também com a presença da infantaria do exército. Essa incursão começou ali pelo norte da faixa de Gaza, saindo da cidade ali de Ashkelon, que fica ao sul do território israelense, e foi justamente uma incursão pontual. Entraram no território ali, passaram pela cerca que separa o território palestino do território israelense, atacaram alguns alvos do Hamas e retornaram de volta ao território israelense ainda nesta madrugada. As imagens são impressionantes, né? Imagens feitas pelos equipamentos militares de Israel, né? Para quem não está nos acompanhando, está nos ouvindo pelo rádio, são imagens em preto e branco, evidentemente, que mostram uma longas filas de tratores, de tanques de guerra, se locomovendo pela faixa de Gaza e, eventualmente, as explosões também dos mísseis, das bombas, dos bombardeios lançados por esses equipamentos militares. Eles identificam os lugares que vão destruir antecipadamente por meio de estudo prévio e deslocam as tropas até esse local e destroem esses pontos, como a gente vê que está acontecendo agora, né? Os tanques de guerra destruindo. E é uma área, tem essa imagem aí, olha, e tem outras imagens que mostram áreas com muitas construções no norte de Gaza, é isso? Exatamente. Que é de onde Israel pediu a evacuação. Essa área, olha só, justamente. É uma área repleta de imóveis, não é? Pois é. É a área que deve ter sido evacuada, né? Justamente, a maior parte da evacuação do norte da faixa de Gaza em direção ao sul. E há toda uma preparação, Colombo, porque há, na verdade, um precedente histórico. Em 2017, a gente lembra, a coalizão internacional que lutou contra o Estado Islâmico teve uma batalha duríssima na cidade de Mossul, no Iraque, para erradicar o Estado Islâmico de lá. E ela foi considerada extremamente difícil, justamente por conta da densidade populacional, uma área urbana, justamente como é a faixa de Gaza. A gente tem destacado aqui todos os dias praticamente a questão da densidade populacional em Gaza, que é altíssima, principalmente no norte do território, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas. Então, há toda uma necessidade de um cuidado especial do exército de Israel quando for de fato promover essa ampla ofensiva para poupar o máximo de vidas civis, que é a grande preocupação da comunidade internacional. E aí a gente lembra, né? Há essa preocupação também envolvendo os reféns. A prioridade nesse momento é a retirada dos reféns. Tem um impasse aí, né, Fabrício? Porque o Qatar teria conseguido ou se aproximado da libertação de 50 não israelenses em troca de combustível. Israel disse negativo, esse acordo não vai adiante porque tem de vir todos os reféns, inclusive e principalmente os israelenses. São cerca de 220, né? Subiu para 224, a última atualização. Eram 222, aí foram soltas aquelas duas senhoras, e agora aí somaram mais dois, então. exatamente. Porque tem, inclusive, a gente falou disso aqui ontem, tem um brasileiro, inclusive, desaparecido ainda, né? Sim. Pode ser um dos reféns ou pode ter acontecido qualquer outra coisa com ele. A gente tem destacado aqui, inclusive, que é o seguinte, não necessariamente são reféns novos, né? Mas são reféns que passaram, as famílias foram oficialmente comunicadas, notificadas pelo exército de Israel, justamente porque a maioria dessas pessoas está lá desde o último dia 7, como aquelas reféns, as 4 reféns já que foram libertadas nessa última semana, que ficaram em túneis, e aí toda essa preocupação justamente, né? Porque o Hamas, de fato, utiliza essas pessoas como escudo humano, não quer abrir mão delas ali. Há essa conversa, né, envolvendo as negociações com o Qatar, que entrou muito firme nesses últimos dias nessa discussão. E tem uma ascendência sobre o Hamas importante, né? Justamente, os líderes do Hamas, todos eles vivem no Qatar, né? O território deles, ali onde eles são radicados. Então, há essa participação do governo do Qatar nesse momento, negociações também que envolvem os Estados Unidos. A prioridade da comunidade internacional é de retirar os seus cidadãos primeiro. O exército de Israel quer a
liberação, o governo de Israel quer a liberação de todo mundo, incluindo principalmente os israelenses, claro. É uma questão política também por trás disso, claro. Não há a menor dúvida. Então, toda essa preparação nesse momento, porque a ampla ofensiva que o exército de Israel promete, ela tem de tudo para ser violenta e levar a fundo essa questão de erradicar totalmente o Hamas do território palestino. Fabrício Naitsky atualizando para a gente informações sobre a guerra, com imagens impressionantes dessa incursão terrestre pontual, foi feita e já terminou, de Israel sobre a faixa de Gaza para destruir supostos pontos importantes para a organização terrorista na faixa de Gaza.